verdadeiro banquete que a gente recebeu aqui nessa primeira parte do nosso encontro com César. César conjuga algumas coisas que são muito legais. A capacidade técnica, musical que ele tem, ao mesmo tempo o amor que ele tem pela comunidade cristã e a sensibilidade para nos conduzir. Parece que ele arranca a gente de dentro de nós mesmos, né? E a gente sente muito prazer em louvar a Deus ao lado do César. César, Paulo, muito obrigado. Pessoal do Cantábile, obrigado por vocês terem vindo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Um dos teólogos que mais me influenciou durante o tempo de seminário, por incrível que possa parecer, foi um teólogo católico chamado Leonardo Boff. Talvez alguns de vocês já tenham lido ou assistido alguma palestra do Leonardo Boff. Muitos dos textos dele foram encantadores para mim, muito mesmo. Mas foi exatamente um texto muito despretensioso, uma historinha, uma lenda, que acabou me marcando ainda mais. Essa lenda era a lenda da águia e da galinha. Alguns de vocês se lembram bem. Conta a história de um camponês que, num determinado momento, decidiu entrar no meio do mato para conseguir um bichinho que funcionasse como um bichinho de estimação. Ele encontrou uma águia, um filhote de águia, e trouxe a águia para dentro de casa. Essa águia começou a viver dentro do galinheiro, ao lado das outras galinhas, e ela comia a comida das galinhas. Ela aprendeu a ciscar no chão, olhando as outras galinhas, e com o passar do tempo, ela praticamente se tornou uma galinha. Num determinado momento, um naturalista entrou naquela fazenda e viu aquela história de galinhas ciscando no chão e no meio das galinhas uma águia. E ele ficou muito curioso. Nossa, o que está acontecendo aqui? O que essa águia está fazendo aqui? O camponês disse, olha, um dia ela já foi uma águia, mas agora não é mais. Agora ela definitivamente virou uma galinha. E o naturalista disse, não, você está enganado. Uma vez águia, águia para sempre. Não se muda a essência de um animal dessa forma. E o camponês diz, eu pago para ver. Então o naturalista pegou aquela águia, levantou a águia nos braços e disse para aquela águia, você não é uma galinha. Você é uma grande e forte águia. Você não pertence à terra, mas você pertence aos céus. Portanto, voa. E aquela galinha toda desajeitada no colo do naturalista, olhou para as galinhas no chão, ela não teve dúvida, pulou e foi ciscar de volta com as galinhas. O camponês começou a dar risada e o naturalista ficou meio sem jeito. No dia seguinte ele resolveu tentar a mesma história. Ele pegou a águia, colocou em cima dos seus ombros e disse, você não é uma galinha. Você é uma águia, forte e poderosa. Você não pertence à terra, mas você pertence aos céus. Então voa! E ela toda desajeitada de novo, olhou para as galinhas, ciscando no chão, ela não teve dúvida, pulou de novo para o chão. E o camponês, mais uma vez, começou a rir do mau jeito daquele naturalista. No terceiro dia seguinte, ele resolveu dar um passo um pouco mais largo. Ele chamou o camponês, pegou aquela águia e ambos subiram para o alto de uma colina, um lugar muito alto. E ele então tomou aquela águia, levantou o mais alto que ele pôde para que os raios do sol entrassem bem nos olhos daquela águia, para que a imensidão do horizonte trouxesse de volta algo que pudesse estar escondido lá dentro, na natureza, na essência daquele animal. E então ele repetiu as mesmas palavras, você não é uma galinha, você é uma águia, você não pertence à terra, mas você pertence aos céus, portanto voa. E o medo foi substituído por um desejo muito grande, e aquela águia abriu os braços, e então ela mesma se lançou no meio do abismo e conseguiu alçar voo até que ela foi levada para bem longe no horizonte. Essa história é muito espetacular porque ela mostra que, enquanto nós somos envolvidos por uma visão pequena a respeito de nós mesmos e do mundo, nós acabamos vivendo no máximo como galinhas.
Mas quando a gente amplia a nossa visão, quando a gente começa a perceber que a história que nos envolve é muito maior do que aquilo que a gente imaginava, nós ganhamos também uma visão maior a respeito da nossa identidade e do nosso papel, do nosso lugar aqui na Terra. É por isso que a gente tem estudado já há 4 semanas, essa é a 5ª semana, sobre esse tema, a verdadeira história do mundo e o nosso lugar nessa grande história. O desejo da gente ampliar a nossa visão a respeito da história que nos compreende, para que a gente ganhe mais sentido para a nossa existência. Aqueles que não estiveram presentes aqui nas últimas semanas podem ter acesso ao conteúdo pela internet. Eu só menciono que o primeiro capítulo dessa grande história narra o fato de que Deus um dia exercitou a sua criatividade, trazendo à existência tudo o que não existia. O mundo não é fruto do acaso, mas é fruto da criação de um Deus que criou um mundo que lhe pertence, um mundo completamente perfeito e harmonioso em todas as esferas, é o que a Bíblia nos diz. No segundo capítulo, nós vemos surgirem problemas muito severos, problemas de relacionamento, problemas na natureza, problemas de angústia, de assassinato, de depressão, de medo e tantas outras coisas, que são as coisas que nos assustam hoje em dia. Na sequência, nós tivemos o capítulo 3, quando a gente descobriu que Deus não nos esqueceu no meio desse sofrimento todo. Ele então foi até a direção de um homem chamado Abraão, disse: eu vou fazer de você um grande povo, e a partir desse povo eu vou restaurar toda a terra. O problema é que esse povo era tão imperfeito quanto imperfeito eram os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E eles foram incapazes de corresponder a essa expectativa divina. Então Deus prometeu nesse capítulo o envio de um descendente completamente perfeito e habilitado por Ele. Profetas falaram a respeito desse descendente, anunciando a vida do Messias, do próprio Deus encarnado, Jesus. E aí nós entramos no capítulo 4, que é o que a gente estudou na semana passada. E a gente viu que Jesus entrou na história como Deus encarnado justamente para morrer numa cruz. O centro do que Jesus veio fazer não foi nos ensinar coisas boas sobre a vida, não foi nos inspirar com a sua postura humilde e nem nos sensibilizar com relação às curas e à sua capacidade de poder. Ele veio para morrer numa cruz, para que ali o nosso pecado fosse completamente pago. E Ele ressuscitou ao 3º dia para então começar uma nova criação. Deus estava em Jesus recomeçando todas as coisas e recomeçando a partir da retomada do poder sobre todas as coisas. Jesus desbancou as potestades e os principados que tomavam conta desse mundo, e Ele tomou o poder nas suas mãos. Nas suas mãos. Uma pergunta que sempre surge quando a gente conversa sobre essa história é: se Ele resgatou o poder sobre a história, se Jesus tem poder sobre tudo que a gente vê hoje em dia, por que as coisas continuam tão complicadas assim? Por que ainda existe fome, miséria, desigualdade, divórcio, ansiedade, estresse, gente puxando o tapete um do outro? É muito simples a gente explicar isso e talvez uma historinha esclareça bem. Essa história eu já contei para vocês algumas vezes. Uma vez eu estava voltando para o meu apartamento aqui em Sorocaba, e quando eu abri a porta do elevador eu ouvi um grande barulho e eu percebi que os meus meninos estavam fazendo uma enorme bagunça dentro da sala. Quando eu abri a porta eu vi os dois de pé no sofá, jogando almofadas para tudo quanto é lado, uma bagunça tremenda, gritaria, roupa suja no chão, pipoca espalhada pelo carpete. Eu falei: ai, ai, ai. Dei-lhe um grito na sala dizendo assim: vamos parar já com essa palhaçada. E os dois imediatamente sentaram no sofá, e naquele momento, com a minha postura, eu reestabeleci a ordem e o governo sobre a minha casa. Eles estavam quietinhos, não reclamavam mais, não estavam falando mais alto, mas a sala estava toda bagunçada. E eu tinha 2 coisas para fazer.
mandá-los para o quarto e arrumar eu mesmo a bagunça, ou então, de maneira responsável, dizer assim: a partir de agora, quem vai arrumar essa bagunça são vocês. E foi exatamente essa segunda opção, a opção que eu tomei, a decisão que eu tomei. Vocês agora vão arrumar a bagunça. O que aconteceu com a retomada do poder de Jesus foi exatamente o que aconteceu na minha sala quando eu entrei ali e restabeleci o meu governo. Eu coloquei ordem na casa, mas a casa continuava bagunçada. Da mesma forma acontece no mundo de hoje. Jesus retomou o poder sobre todas as coisas. Mas agora Ele olha para cada um de nós e nos convida a arrumarmos a bagunça que a gente mesmo fez. E essa é uma forma de nós também sermos trabalhados por Ele, para que a nossa vida também seja consertada de dentro para fora. Para isso a gente vai conversar sobre a igreja. O papel da igreja na sociedade é justamente esse: arrumar a bagunça, consertar o mundo, trazer as coisas boas de volta, a harmonia plena, a perfeição de volta. E aí algumas pessoas inteligentes podem estar pensando assim agora: como é que é? A igreja é responsável por isso. Renato, você não conhece muito bem de história. E se conhece, faz vistas grossas para o fato de que a igreja foi responsável por muita violência, por muita atrocidade, por muita coisa ruim. Quantas pessoas não foram mortas pela igreja? Quanto preconceito não surgiu a partir de algumas posturas e de alguns postulados da própria igreja cristã? Eu sei e trago para vocês ainda mais críticas que as pessoas têm sobre a igreja. A primeira delas: igreja é um grupo de gente preconceituosa e acusadora. Tem gente que acredita nisso. Uma pesquisa feita pelo Instituto Barna, nos Estados Unidos, afirma que jovens entre 18 e 29 anos não identificam a igreja como um grupo orientado pelo amor. Não identificam a igreja como um grupo orientado pela misericórdia, pela compaixão, pela justiça. Mas 37% deles afirma que a igreja é formada por gente preconceituosa e acusadora. Há também aqueles que dizem que a igreja é um lugar de gente alienada e acrítica, gente que faz vistas grossas para a ciência, para a astronomia, gente que vive dentro de um gueto fechadinho, que não conversa com mais ninguém. Basta que alguém se converta para não ter mais contato com os seus amigos. Isso é horrível, dizem alguns. Outros ainda afirmam que a igreja cristã contemporânea é um lugar de gente interesseira e manipuladora. Não é verdade? Isso é muito forte. Eu lembro que uma vez, saindo de um momento de estudo bíblico assim, numa igreja em Campinas, um rapaz de uns 45 anos mais ou menos, tinha um jeito de um executivo, veio na minha direção e eu, certo que ele ia me cumprimentar, perguntar meu nome, me desejar boa noite. A primeira coisa que ele disse foi: por que vocês não retiraram oferta hoje? Eu estranhei aquela pergunta e eu disse: olha, pela sua pergunta, é a primeira vez que você está participando aqui. Ele disse: por quê? Porque nós nunca retiramos oferta pública aqui, desde o nascimento dessa igreja, há vários anos. Ele disse: mas como? Vocês têm toda essa estrutura, equipamentos bons, a locação ou propriedade de um auditório tão bacana, como é que vocês fazem para funcionar? Eu disse: nós precisamos de recursos financeiros, mas nós temos uma conta bancária e aqueles que se sentem cúmplices desse trabalho vão e depositam. Ele disse: mas pastor, o pessoal deposita? Eu tirei da mão dele um folder e mostrei para ele: está aqui a prestação de contas de tudo que entra e de tudo que sai semanalmente, para que haja transparência. E ele virou as costas e foi embora sem me dar tchau. O sujeito não me deu oi, não perguntou meu nome e ainda foi embora, me deixou falando sozinho. Mas tudo bem, deu para perceber que ele estava ali lidando com alguns questionamentos, algumas crises. Tem gente que quando vem para a igreja morre de medo de ser manipulada. Olha, deixa eu te deixar tranquilo, se esse é o seu medo hoje. A gente não vai ter arrecadação pública. Em 9 anos da nossa comunidade, nós nunca fizemos isso. Não que isso seja uma prática errada.
Mas é justamente por perceber que existem pessoas que têm preconceito com relação a isso, que a gente dá um passinho atrás. E tudo que a gente recebe numa urna após o nosso culto, vindo da parte de quem quer ou do depósito em conta bancária. Uma outra crítica é um lugar de gente falsa e hipócrita. Falsa e hipócrita, gente que diz que faz algumas coisas, que se comporta de determinadas maneiras, mas no fundo, não consegue. Lee Strobel ele é um pensador muito interessante de uma igreja chamada Willow Creek, nos Estados Unidos, liderada pelo pastor Bill Hybels. Ele escreveu um livro para dizer que os não cristãos são pessoas que têm uma capacidade imensa de detectar falsidade. Imensa. Quando eles olham para um pastor, para um dirigente musical, para alguém que está cantando, eles ficam ali olhando e percebem, olha, ali tem falsidade, ali não tem verdade não. Eles são bons para perceber isso, bons para perceber. Portanto, numa igreja onde sobra gente falsa e hipócrita, falta não cristãos chegando e se sentindo inspirados a permanecer certamente. Existem muitas críticas e algumas respostas para essas críticas. Eu vou dar 2 respostas para vocês. Primeiramente, algumas igrejas afirmam que são igrejas, mas olha, cá entre nós, elas não são. Elas afirmam que são, elas têm CNPJ de igreja, algumas delas têm um luminoso do lado de fora do prédio dizendo, aqui há uma igreja. Quando fazem os seus programas nas rádios, nas TVs, se autodenominam igrejas, mas não são. No fundo, não passam de clubes religiosos divorciados da sua vocação central. Existem para fazer os programas que gostam, ao invés dos programas que viabilizam a missão de alcançar outros. Existem para se reunir nos lugares e nos horários que lhes são convenientes, ao invés de se moldarem às necessidades daqueles a quem querem alcançar. Existem para montar grupos musicais extraordinários, conforme as suas preferências musicais, ao invés de verem a música como um instrumento para alcançar aqueles que foram dados a eles pelo Senhor. Existem para proteger o seu grupo da má influência daqueles que vivem ao redor, ao invés de se mobilizarem para transformar a sociedade. Alguns desses clubes vivem para preservarem as suas tradições, mesmo que isso lhes renda a esterilidade em sua vida missionária. Algumas igrejas dizem que são igrejas, mas não são. A segunda resposta é a seguinte: algumas igrejas são de fato igrejas, mas são formadas pela única matéria-prima disponível na face da terra. Gente limitada e imperfeita. E disso aqui a gente não consegue fugir. Disso aqui a gente não consegue fugir. Se você anda atrás de uma igreja com pessoas perfeitas e 100% alinhadas ao próprio discurso que apresentam em termos de moral e de ética, você vai cair do cavalo. Você não vai encontrar esse grupo, porque esse grupo não existe. A única matéria-prima que compõe as igrejas é a matéria-prima de pessoas limitadas e imperfeitas. Teve uma vez, no final de um desses encontros nossos aqui, que uma pessoa me procurou no fundo da igreja e disse assim: viu, Renato, olha, puxa, eu estou impactado com essa comunidade, que coisa maravilhosa, percebi aqui que tem muita gente madura, percebi assim, muita seriedade, percebi que as pessoas levam a sério essa história de serem discípulos de Jesus, e esse negócio começou a me incomodar, porque eu falei, esse sujeito não conhece a nossa comunidade, e eu falei isso para ele, meu amigo, você não, é a primeira vez aqui, né? Ele disse sim. Eu falei, então, eu vou, assim, jogar um pouco de terra no seu sonho, porque essa não é a nossa igreja. Ele ficou assustado e falou, mas como assim? Eu falei, rapaz, o que tem de gente complicada aqui, eu nem te conto. Verdade? Eu falei, verdade? Estou falando sério. Você está brincando, né, pastor? Não estou brincando, não, estou falando sério, gente complicada. Gente assim que quando fica desesperada puxa o tapete do outro. Gente assim que está prestes a chutar o pau da barraca e largar a esposa, largar o marido. Gente que tem dificuldade para educar os filhos.
gente que tem problema financeiro. E eu fui falando, eu percebi que o sujeito foi minguando, foi virando uma espécie de uva passa na minha frente. E antes de eu terminar de contar o scout da nossa igreja, ele disse: então tá bom, eu já vou indo, já está meio tarde. Eu falei: tá bom, então um grande abraço para você e boa sorte na procura de uma igreja perfeita. Igrejas perfeitas não existem, porque a matéria-prima que forma as nossas igrejas somos nós, gente limitada e gente imperfeita. O que é a igreja? A palavra igreja vem do grego eclesia, e esse termo em grego possui dois radicais que nos ajudam a entender o que a igreja significa. Que significa para fora, e eclesia, chamados, ou seja, a igreja é o grupo daqueles que foram chamados para fora. Guarde isso, eclesia, o grupo daqueles que foram chamados para fora. Chamados para fora. Para fora do quê? O grupo daqueles que foram chamados para fora de si mesmos. Foram chamados para fora da sua vida autocentrada, para fora dos seus gostos pessoais, das suas preferências, dos seus propósitos mesquinhos, para fora na direção da evangelização de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, para fora na direção de estruturas que estão corrompidas na sociedade e que precisam ser consertadas para a glória de Deus, para fora na direção do desenvolvimento cultural, na ciência, na música, na medicina, na dança, na pintura, para fora. A razão de ser igreja não somos nós mesmos. O nosso agrupamento não é o fim maior. Uma igreja cheia e repleta não é o alvo maior da construção de uma comunidade. Aqui nós somos apenas chamados para uma missão que devemos desenvolver ao longo da semana, em conserto do mundo que foi bagunçado pelos nossos antepassados e que tem sido bagunçado por nós. Igreja é o grupo de pessoas que foram chamadas para consertar o mundo, chamados para fora. Uma das definições mais simples e que eu mais gosto de igreja é essa que aí está. Igreja é a comunidade dos discípulos de Cristo em missão no mundo. É uma comunidade, primeiramente, porque a espiritualidade cristã, ela não se desenvolve solitariamente. Se tem alguém dizendo assim: não, eu vou cultivar sozinho essa história de ser um discípulo de Cristo, não entendeu nada da fé cristã. A fé cristã é essencialmente comunitária, porque nós não recebemos todos os recursos da parte de Deus. Nós recebemos alguns, e nós nos completamos mutuamente, ou seja, é uma falta de propósito essa história de tentar cultivar a espiritualidade longe de uma comunidade cristã. É uma comunidade e uma comunidade dos discípulos de Cristo, de gente que está mirando em Jesus. Os discípulos de Cristo não são aqueles que decidiram não se deixar moldar pela cultura, decidiram não se deixar moldar pela revista Veja, pela revista Caras, por alguns sites que existem por aí, mas decidiram, com espontaneidade, construir a vida e redefinir a vida à luz da imagem, do exemplo de Jesus, e que o tempo todo vivem em missão no mundo, porque nós fomos levantados por Jesus para arrumar a bagunça. Nós precisamos arrumar a casa. Se a gente bagunçou, a gente tem a responsabilidade de consertar, e enquanto a gente faz isso, a gente vai sendo consertado por Deus também. Mas na prática, Renato, como é que essa história funciona? Deixa eu ler para vocês o texto de Atos 13, que conta a história de uma igreja muito interessante, chamada Igreja de Antioquia. Ela vai nos dar algumas pistas interessantes. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus.
A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano. Sobreviveria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Eu acredito que o que nós temos aqui na igreja de Antioquia é o que a gente chama de igreja missional. Uma igreja que conseguiu sair de dentro de si mesma para ser uma igreja voltada, orientada, vetorizada para responder à missão que nos foi confiada por Jesus. A primeira dica que a gente tem sobre essa igreja missional em Antioquia é que uma igreja missional compreende a si mesmo como alvo primário da missão de Deus. E isso aqui é muito importante. Uma igreja missional que se propõe a transformar a sociedade, antes de pensar na transformação da sociedade e dos outros, ela compreende a necessidade de ser primariamente e primeiramente transformada por Jesus. É como se a gente dissesse, se a coisa não começar com a gente, com a nossa vida, que o Senhor não faça com os outros. Começa aqui, no nosso coração, na nossa vida. Percebam os versículos, o versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Para a gente entender isso aqui, a gente precisa voltar no comecinho do livro de Atos, livro que a gente está lendo aqui, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus, pouco antes de ascender aos céus, disse assim para os seus discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, presença máxima de Deus, que vai morar no coração de vocês, e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos olharam um para o outro e disseram: ok, Jesus, que coisa maravilhosa, a gente vai ser planificado pela presença de Deus, o Senhor não vai mais morar do nosso lado, o Senhor vai ascender os céus, mas vai mandar a presença de Deus para morar dentro do nosso coração, isso é sensacional. Jesus disse, de fato é sensacional, mas não é um privilégio, não é simplesmente um privilégio, é uma responsabilidade, porque eu quero que vocês sejam luz para mim, sal e luz, testemunhas, mártires em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aconteceu exatamente como Jesus falou. Eles foram planificados pela presença de Deus e eles começaram a desfrutar de uma vida muito bonita em Jerusalém. Fizeram amigos, viveram ali um bom tempo em comunidade, repartindo pão. Algumas pessoas foram tão tomadas por Deus que chegaram ao ponto de vender as suas próprias propriedades para dizer: tem gente passando fome, não pode ter gente passando fome no meio da comunidade. Eles venderam os seus bens para suprir a necessidade de gente carente. Muita coisa bonita aconteceu. E eles ficaram ali tão próximos que passaram a vivenciar um momento intenso, bonito. Contudo, se esqueceram da segunda parte da grande comissão. Se esqueceram de que o chamado deles não era simplesmente para viver essa realidade em Jerusalém, mas de anunciar o nome de Jesus também na Judéia e Samaria e nos confins da terra. Talvez por falta de cuidado, falta de atenção, talvez porque alguns não queriam nem saber dessa história de Judéia e Samaria, né? Existe uma tradição que conta
que um judeu, antes de entrar dentro da sua casa, ele levantava a sua mão na direção de Samaria e dizia assim: malditos sejam vocês argentinos. Quer dizer, malditos sejam vocês samaritanos. Eles não gostavam dos samaritanos. Eu errei aqui, que troquei com o negócio da Argentina. E a gente assim tem dificuldade de procurar gente que a gente não gosta, né? Você imagine se algumas pessoas que você não gosta decidissem frequentar essa comunidade. Que difícil, né? Talvez alguns também não queriam sair de Jerusalém, porque não concebiam essa história de viver numa outra cultura. Ter que abrir mão das suas zonas de conforto. Muito complicado. Mas Deus deu uma vocação para aquele povo. E Ele arrumou uma forma de fazer essa missão ser desenvolvida. O versículo 19 diz que Deus enviou uma perseguição. Uma perseguição para quem estava vivendo em Jerusalém. Uma perseguição tão forte, tão hostil, que acabou ceifando a vida de um monte de gente, fazendo com que eles arrumassem as malas às pressas e saíssem para outras regiões. Tudo isso para mostrar o quê? Que eles, embora tivessem recebido a vocação de ser luz para as outras nações, continuavam como alvos principais do trabalho de Deus, de transformação das suas vidas, para que eles se tornassem mais parecidos com Jesus. Numa perspectiva convencional, as igrejas pensam assim: a igreja é a portadora do Evangelho, o Evangelho está nas nossas mãos, e nós o usamos para transformar o mundo. Isso é algo que está impregnado na cabeça de muita gente. O Evangelho nos pertence como igreja. E o mundo? O mundo é o mundo carente do Evangelho e precisa ser transformado por ele. Tem muita igreja por aí sendo orientada por essa perspectiva convencional, que, embora seja convencional, ao meu ver, não é bíblica. E ela gera muitos problemas, principalmente porque ela consolida a ideia equivocada de que o Evangelho deve ser pregado apenas para os não cristãos. Isso é um grande problema. Todas as vezes que uma igreja deixa de anunciar o Evangelho para os cristãos, cresce o número de cristãos arrogantes, cresce o número de cristãos impetuosos, cresce o número de cristãos que só acreditam que a transformação necessária é a transformação dos outros, daqueles que ainda não são cristãos. Quem vive debaixo dessa perspectiva, vive acreditando que a conversão necessária é só a conversão dos outros. Nós que já somos cristãos, ufa, a gente já foi batizado. Que bobagem! Basta a gente ser minimamente sincero diante de Deus e diante de nós, uns dos outros aqui, para a gente reconhecer o quanto a gente precisa de mudança, de transformação. O Evangelho deve ser pregado para a gente também. E nós precisamos nos converter. Gente que vive na perspectiva convencional é gente que acaba se tornando orgulhosa, arrogante e hostil. A outra perspectiva é a perspectiva missional, que eu considero como uma perspectiva bíblica. Nessa perspectiva, o Evangelho não nos pertence. O Evangelho não pertence à igreja. Jesus não é uma propriedade nossa. Pelo contrário, nós é que somos propriedade dele. E somente essa concepção é que faz com que a gente entenda a igreja como algo que é ao mesmo tempo alvo e anunciadora do Evangelho. Essa é a perspectiva bíblica. Nós estamos sendo transformados o tempo todo por Jesus. E ao mesmo tempo em que somos transformados por Jesus, gradativamente, aos pouquinhos, nós recebemos a missão de também anunciar o Evangelho, que pode transformar a vida de outras pessoas. E o mundo é alvo do Evangelho tanto da parte do Senhor, como da parte da igreja. Nessa perspectiva,
os cristãos se tornam gente mais humilde. Porque as mudanças não são apenas necessárias na vida dos outros, são necessárias também na nossa própria vida. Em segundo lugar, uma igreja missional é uma igreja que renuncia paradigmas disfuncionais para valorizar o Evangelho de Cristo. Chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Havia um paradigma estabelecido até esse período. E que paradigma era esse? Toda a evangelização, todo o ensino, era algo oferecido de judeu para judeu. Simplesmente para perpetuar a fé dentro da etnia. E esse paradigma precisou ser quebrado por Jesus. Deus disse através de Jesus que o Espírito Santo seria derramado e que eles deveriam ir ser testemunhas na direção de outros povos. Mas infelizmente muitos resistiam bravamente, exceto cipriotas e sirineus, que chegaram a Antioquia e mudaram algo que era aparentemente imutável dentro da cultura e da tradição daquele tempo. Cipriotas e sirineus foram ousados. E se nós queremos ser missionais, nós precisamos ser ousados também. Nem todo paradigma precisa ser retirado. Existem paradigmas que são bons, que viabilizam a missão, mas existem outros que prejudicam a missão e precisam ser retirados rapidamente. Há mais ou menos 8 anos atrás, eu apresentei para vocês um quadro, que é esse quadro que a gente tem aqui na frente, que foi produzido pelo pastor Ricardo Agreste, que nos ajuda a entender essa história dos paradigmas que precisam ser removidos da nossa mente para nós nos tornarmos mais missionais. O primeiro paradigma de igreja é o que a gente pode chamar de igreja convencional. Como é que funciona uma igreja num paradigma convencional? A base dessa igreja é a tradição. Se alguma coisa foi feita no passado, deve ser reproduzida no presente. Se alguma coisa não foi feita no passado, essa coisa não deve existir de jeito nenhum no presente. O pastor, como funciona o pastor dessa igreja? O pastor dessa igreja funciona como uma espécie de capelão. Capelão que trabalha dentro de um hospital, por exemplo, e que o tempo todo sai visitando as pessoas de leito em leito, porque os membros não passam de pacientes. Gente que precisa de atenção porque está com problema de artrite, gente que precisa de uma oração porque está com problema de artrose, gente que tem uma dorzinha de cabeça e precisa que o pastor faça uma oração, gente que o tempo todo é paciente. Você não pode exigir muito de paciente. Nesse tipo de modelo, o pastor não pode chegar para o pessoal e dizer assim: gente, nós estamos precisando de vocês, nós estamos precisando do trabalho de vocês, do engajamento de vocês, porque quando você diz isso com um paciente, o paciente diz: ai, pastor, fala baixo, pastor, eu estou com dor de cabeça, mas você está pondo a mão no joelho, meu filho. Então, mas também está doendo o joelho. E paciente não quer ser provocado. Que paciente sempre se vê numa perspectiva de coitado, de alguém que precisa de ajuda, e não como alguém que precisa servir, trabalhar e lutar para que então algumas realidades possam acontecer. A relação maior dentro desse paradigma convencional é a da visitação. Tudo acontece dentro desse ambiente. Então, o bom pastor é aquele que toma cafezinho o tempo todo na casa dos cristãos. Esse realmente é o grande pastor. O estilo musical dentro dessas igrejas convencionais é uma música do século XVIII e do século XIX. E antes que alguém fique bravo comigo, por talvez ter como preferência essa música do século XVIII e do século XIX, deixa eu afirmar uma coisa: não existe nenhum problema com a música do século XVIII e com a música do século XIX. O problema é quando eu acho que, para eu ser igreja, eu preciso ser uma igreja que só toca as músicas do século XVIII e do século XIX.
Isso é um engano. Isso é um problema, porque isso é transformar a música no alvo maior daquilo que nós somos como igreja. E não, a música não é o alvo maior. A música é um instrumento, a música é o canal, a música é o meio. O sucesso dentro dessas igrejas convencionais é o bem-estar. Se as pessoas saem de um culto quentinho, gostoso, elas estão felizes, satisfeitas. Mas se alguma coisa aconteceu de maneira a tirar o prazer, o contentamento, porque o ar-condicionado não estava tão adequado para mim hoje, o bem-estar começa a vazar, e o prazer vai embora, e então o sucesso vai embora também. O crescimento nessas igrejas, normalmente é um crescimento biológico. Sabe aquele negócio? Você vai tendo um filho, outro filho. Eu tenho contribuído com esse negócio, inclusive, né? Estava com 2, eu percebi que a nossa comunidade deu uma parada, eu já fui e... Que bobagem, né? Disciplina de pessoas que vivem com algum tipo de problema, tão empenhadas no meio do pecado. Como é que acontece esse tratamento de pessoas assim dentro do modelo convencional? No modelo da eutanásia. O sujeito que está vivendo numa prática de pecado já é um sujeito assim que está longe de Deus, você concorda? Ele está fazendo tanta besteira justamente porque ele se afastou de Deus, ele está por um fio ali. E é justamente ali que entra a eutanásia. Você vem e puxa o último fio de esperança do sujeito, e ele nunca mais consegue se levantar. A palavra-chave dentro desse modelo é manutenção. Vamos manter as coisas como elas sempre funcionaram. Fidelidade é sinônimo de manutenção das tradições. Isso é um paradigma. É o paradigma da igreja convencional. Não é o único, existe um outro paradigma, que é o paradigma da igreja empresarial. A base desse paradigma é a sociedade de consumo, é a lógica do comércio. A gente conhece muito bem esse tipo de paradigma. O pastor aqui não é um capelão. Na verdade, ele funciona como um executivo. Ele aparece dentro do culto, sabe em que momento? Quando de repente sobe o gelo seco assim, e o gelo seco toma conta de todo o auditório, e de repente alguém diz: o que está brilhando ali? Será que é o relógio dele? E alguém diz: não, não pode ser, é muito grande. Não, mas é o relógio dele, é muito grande mesmo. E de repente vai baixando o gelo seco, e ele aparece com aquele olhar. E ele bate aquele olhar, o pessoal já fica tudo arrepiado, né? Porque o servo do Senhor chegou, o ungido, o sujeito que tem poder e autoridade. Aí ele faz aquela mensagem, faz o pessoal rir, faz o pessoal chorar, gira para um lado, gira para o outro, e depois, no finalzinho da mensagem, ele pede para orar, e quando o pessoal está terminando a oração e decide abrir o olho, o gelo seco aparece de novo. Aí você nunca mais vê o sujeito. De segunda em diante, você não conversa mais com o pastor, você só vai ver o sujeito de novo no domingo seguinte, porque esse cara é um executivo. Esse cara é um executivo. O membro não é um paciente, mas é um cliente. E o cliente tem sempre a razão. É engraçado, mas é exatamente assim que algumas pessoas têm frequentado a igreja hoje. Do mesmo jeito que as pessoas reclamam dentro de uma loja, do mesmo jeito que elas reclamam dentro de um restaurante, elas entram e reclamam dentro de uma igreja. Como se a igreja fosse uma prestadora de serviço, um atendente do McDonald's, né? O Túlio, o gerente. É estranho, esse negócio é muito estranho. É muito estranho. Eu confesso para vocês assim que ao longo de 9 anos, eu já vi muita coisa que eu não queria ter visto aqui no Campolim. Gente, por exemplo, que chegou e estava precisando de apoio, de cuidado, e a gente se aproximou. A gente orou, a gente estudou a Bíblia juntos. Eu discipulei algumas dessas pessoas durante tempos, meses. Aí, de repente, algumas dessas pessoas simplesmente se viraram para mim e disseram assim: a gente decidiu ir para uma outra igreja. Ok,
Tudo bem, não tem problema nenhum. O tamanho da porta de entrada é o mesmo tamanho da porta de saída. Esse não é o problema. A grande questão é, por quê? Porque eu percebi que a outra igreja oferece algumas coisas que essa não oferece. Eu confesso para vocês que em alguns desses momentos eu quase pirei. Porque esse é o típico papel e a típica postura de gente que se vê como cliente, e não de gente que se vê como parte da comunidade, e de gente que precisa construir uma comunidade ao nosso lado, viu? Por favor, não olhe para essa comunidade, você que tem participado dela, em análise do seu portfólio e do seu potencial. Entenda a sua participação nessa comunidade como a participação de alguém que vai construir essa comunidade com a gente. Essa comunidade não sou eu, essa comunidade não é o Túlio, essa comunidade não é o conselho da igreja, essa comunidade somos nós. E por que às vezes a gente liga e diz assim, você está fazendo falta, vem, porque sem você a gente não constrói nada. A comunidade não é um CNPJ, a comunidade somos nós. Somos nós. A relação maior dentro desse modelo empresarial é o evento, não a visitação. Ninguém se encontra pessoalmente. O estilo de música não é o do século XVIII e do século XIX, mas é o pop gospel. Se está nas paradas de sucesso, se o Fernandinho toca, está lá. Tem que estar. O sucesso não é o bem-estar. Nesse modelo empresarial, o sucesso é numérico, quantidade de pessoas, recursos que entram para a comunidade e viabilizam trabalhos magníficos. O crescimento não é biológico, mas é inchaço. Nem sempre uma igreja cheia é uma igreja com saúde. Às vezes uma igreja cheia é uma igreja inchada. Inchaço não é sinal de saúde. Se você levantar pela manhã e chutar a quina da sua cama, sem o seu sapato e o seu dedão inchar, isso não é saúde. Isso não é saúde. E existem algumas igrejas que são como dedões inchados, com aparência de saúde, mas na verdade são doentes. A disciplina no modelo convencional é eutanásia, né? Empresarial não há, porque o cliente... E como é que você vai dizer para o sujeito que o sujeito está errado? Como é que você vai chegar para o sujeito e dizer assim, viu, essa maneira de você conduzir a sua vida vai arrebentar a sua família. Ela vai arrebentar o teu coração. Você vai ser destruído por isso que você está fazendo. Você não pode fazer isso, porque nesse modelo, como é que alguém pode se aventurar em vir na minha direção e dizer que eu estou errado? A palavra-chave aqui é satisfação. O que importa é a satisfação do cliente. Deus tenha misericórdia desses dois modelos. O modelo bíblico, que eu entendo como bíblico, missional, é um modelo que tem como base a natureza missionária da igreja. Nós fomos chamados para fora. Nós fomos chamados para fora. Nós fomos atraídos para fazer parte de uma comunidade. Nós fomos atraídos para vivermos aos pés de Cristo e recebermos de Cristo o poder para sermos transformados e, ao mesmo tempo, realizarmos as transformações na sociedade. Nós fomos chamados para arrumar a bagunça. O pastor, nessa comunidade, ele não é nem um capelão, nem um executivo, mas é um mentor. É alguém que ensina e, ao mesmo tempo, conhece a vida das pessoas. Ele não se aventura apenas na visitação e nem apenas no evento, mas ele é alguém que ensina com profundidade e conhece as pessoas. Agora, você é inteligente. E você sabe muito bem que se um pastor começar a fazer isso com algumas pessoas, ele não vai dar conta de fazer isso com todas as pessoas. Numa comunidade como a nossa, com a quantidade de pessoas que a gente tem, nem que o pastor Túlio
se aventure em ser o super-homem, ele vai dar conta de fazer esse tipo de coisa. Nem que eu me aventure e tente fazer esse tipo de coisa, eu vou dar conta de fazer isso com todos. Mas é exatamente por isso que Deus levantou no meio da comunidade outros pastores. Pastores, biblicamente falando, não são aqueles que têm carteirinha de pastor, não. São aqueles que possuem um dom dado por Deus, e nesse aspecto, nós somos muito abençoados aqui no Campolim. Nós temos muitos pastores. E são exatamente esses pastores que estão liderando os grupos pequenos na comunidade. Se você deseja ser pastoreado na comunidade do Campolim, pastoreado de verdade, deixa eu te dizer uma coisa, você vai conseguir. Basta que você integre um grupo pequeno. Não vai faltar suporte para você. Não vai faltar um ombro amigo, não vai faltar uma palavra de instrução, uma palavra de orientação, alguém que ore com você num momento tenso, porque nós temos muitos pastores, mas se você continuar enxergando a vocação pastoral como uma vocação restrita a uma pessoa só, e esperar que a gente tenha uma bola de cristal para então te servir nas suas necessidades, você vai sair daqui frustrado. Se é que já não saiu. O membro não é paciente nem cliente, mas é um discípulo. É um discípulo, um imitador de Jesus, que está o tempo todo querendo crescer a imagem de Jesus e fazendo o que Jesus fazia. A relação maior não é a visitação nem o evento, mas o ensino. A música não é a música do século XVIII, século XIX, e nem a música pop gospel. Agora eu quero ver. Que música é a música da parada missional? Bossa nova? Samba? Tanto faz. Porque a música não é um fim. A música é um meio. E se eu quero servir as pessoas ao meu redor com o Evangelho, eu preciso descobrir qual é a música que as pessoas a quem eu devo servir ouvem. Porque assim eu consigo servi-las. Uma vez alguém perguntou para mim: Renato, a música que toca na comunidade é a música que você mais gosta? Eu falei: eu gosto de muitas músicas que a gente canta na comunidade. Mas você gosta de outros estilos? Eu falei: gosto. E por que você normalmente não canta esses estilos na comunidade? Porque não é o estilo apropriado para a gente alcançar as pessoas que a gente quer alcançar. Mas e você e as suas necessidades? Eu entro no meu quarto, fecho a porta, ligo o meu aparelhinho de som e curto a música que eu gosto. Escreve uma coisa: música que a gente gosta, a gente ouve no fone de ouvido. Música que a gente gosta, a gente ouve no fone de ouvido. Aqui, a gente está em serviço e em missão, visando abençoar as pessoas que ainda não foram alcançadas com o Evangelho de Jesus Cristo. Sucesso não é bem-estar nem numérico, mas no modelo missional é maturidade. Ver pessoas chegando à maturidade. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 4 que ele sofria como dores de parto até ver Cristo formado na vida dos cristãos da igreja da Galácia. Acredite no que eu vou falar para você, acredite no que eu vou falar. Não são raras as vezes em que nós, pastores da igreja, conselho da igreja, a gente não para orar e chorar pela vida de vocês. Às vezes pela tristeza por alguns de vocês terem partido, terem sumido. Alguns por estarem vivendo numa vida que não é a vida idealizada por Deus para você. Mas nós temos orado pela sua vida, acredite nisso. Acredite nisso. Nós queremos que você seja conduzido à maturidade em Jesus. O crescimento no modelo convencional é biológico, no empresarial é inchaço e no missional é integral. Todas as áreas precisam de crescimento. A disciplina
É uma disciplina que visa a restauração. Se em algum momento alguém chegar para conversar com você, como eu já fiz em alguns momentos, para dizer: olha, estou preocupado com você, você pode ter certeza de uma coisa: esse movimento da minha parte não é um movimento fruto do orgulho, fruto da minha arrogância, mas é fruto, antes de mais nada, da consciência de que eu estou em obras, e da consciência de que é importante que você também esteja em obras, nas mãos do Deus da tua vida. A palavra-chave dentro desse modelo não é manutenção, não é satisfação, mas é missão. Nós fomos chamados para fora. Esse encontro não é o fim da nossa espiritualidade. Ele é o começo de um trabalho que vai começar quando você sair por aquela porta. E aí você que é médico, engenheiro, biólogo, cientista, matemático, vai ter trabalho de sobra como discípulo de Cristo, para atuar com integridade, criatividade e ousadia, para que o reino de Deus seja estabelecido na cidade, no estado, no país, e assim a gente transforme o mundo todo. Nós bagunçamos o planeta. Nós recebemos de Deus a vocação de consertá-lo novamente. Que Deus nos abençoe como comunidade Campolim. Que Deus nos livre dos paradigmas convencionais, porque nós já somos uma igreja de quase 10 anos. Não se esqueça disso. Talvez a gente precise mudar algumas coisas que a gente já consolidou e não deveria ter consolidado. Que Deus nos livre de um modelo empresarial e nos ajude a ser sempre gente vetorizada pela missão. Vamos fechar os nossos olhos. Converse com o Senhor Jesus. Renda-se a esse propósito, ao propósito dele para a sua vida. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra que sempre vem e toca o nosso coração e redimensiona a nossa compreensão da realidade. Ajuda-nos, Pai, a sermos igreja segundo o teu coração e não segundo as nossas preferências. Nós queremos ser mais humildes, nós queremos ser mais prontos, nós queremos amar mais, nós queremos nos mover mais rapidamente das nossas zonas de conforto, na direção das realidades que precisam ser transformadas pelo teu poder e pela tua graça. Mas não faz nada lá fora sem antes começar uma obra importante na nossa vida. Começa aqui dentro, arrancando o nosso coração de pedra e nos dando um coração de carne que pulsa pelo poder do Espírito que nos inundou. Em nome e por amor de Jesus. Em nome e por amor de Jesus. Amém.